TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 6 de julho. E nesta edição, o MPRJ diz que a Prefeitura já conhecia riscos e cobra a volta das câmeras de segurança em Petrópolis. 26º Batalhão apresenta resultados da produção policial de junho em Petrópolis. E, por fim, a Alerj derruba veto e garante bilhete único intermunicipal para a cidade imperial. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Nesta segunda-feira, um dia um pouco amargo aqui para nós brasileiros, é claro, depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo ontem para a Noruega. Porém, é claro, hoje a gente não veio falar sobre esporte. Isso é assunto para o Correio Esportivo, que é amanhã e também na quinta-feira. Hoje nós começamos o nosso Correio Petropolitano Debate, já com o quadro Correio Político. Olha só, pessoal, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro voltou a cobrar providências da Prefeitura de Petrópolis para restabelecer o sistema de videomonitoramento da cidade. Em uma nova petição apresentada à Justiça, o órgão afirma que os documentos enviados pelo município demonstram uma omissão administrativa e indicam que a Prefeitura já sabia desde o ano passado que o sistema de câmeras estava defasado e próximo do colapso, porém não planejou a substituição do contrato. Na manifestação, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contesta a versão da Prefeitura de Petrópolis de que a interrupção do serviço de videomonitoramento na cidade ocorreu por causa da retirada repentina dos equipamentos pela empresa anterior. Para o Ministério Público, os próprios processos administrativos comprovam que a administração tinha conhecimento prévio da situação e não adotou as medidas necessárias para evitar que Petrópolis ficasse sem o monitoramento urbano. O Ministério Público pede que a Justiça determine uma série de prazos para a Prefeitura, incluindo a conclusão da contratação do novo sistema e o restabelecimento das câmeras em até 60 dias. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que os procedimentos para realizar um processo de licitação para o serviço já estão em andamento. O município acrescentou que todas as providências estão sendo agilizadas para a retomada do serviço de monitoramento o mais rápido possível. No documento, o MPRJ afirma que os documentos apresentados pela Prefeitura comprovam desídia administrativa, ou seja, uma negligência na condução do serviço, e reforçam o pedido para que a Justiça determine medidas imediatas para a retomada das câmeras de segurança. Segundo o MPRJ, os processos administrativos encaminhados pelo município demonstram que a administração já tinha conhecimento desde novembro de 2025 de que o sistema de aproximadamente 90 câmeras estava defasado e operava no limite da capacidade. Apesar disso, o Ministério Público sustenta que não houve um planejamento para a transição contratual, o que culminou na interrupção completa do serviço. Diante disso, o Ministério Público pediu para que a Justiça conceda uma tutela de urgência e estabeleça uma série de prazos obrigatórios para a Prefeitura. Entre as determinações requeridas estão a conclusão do termo de referência em até 10 dias, a finalização da fase preparatória da licitação em mais 15 dias, a publicação do edital em até 10 dias após essa etapa e o restabelecimento do Sistema Municipal de Videomonitoramento em até 60 dias, abrangendo os pontos considerados estratégicos para a defesa civil, mobilidade urbana e segurança pública. O MPRJ também solicita que o município apresente relatórios judiciais a cada 10 dias, demonstrando o andamento das providências sob pena de multa diária, multa pessoal ao gestor responsável e até bloqueio de verbas específicas para garantir o cumprimento da decisão. E olha só, gente, os moradores de Petrópolis estão mais próximos de contar com um bilhete único intermunicipal. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Alerj, derrubou na última terça-feira o veto do governo do estado a um projeto de lei
garantindo a inclusão do município no sistema de integração tarifária estadual. Além de Petrópolis, Cachoeira de Macacu e Rio Bonito também passam a integrar o benefício. Em resposta ao Correio Petropolitano, o governo do estado informou que a implementação do bilhete único em Petrópolis vai seguir as mesmas regras já aplicadas aos demais municípios contemplados, conforme estabelece a Lei Estadual número 5.628 de 2009 e a regulamentação. Na prática, isso significa que Petrópolis vai passar a integrar o mesmo modelo já utilizado pelos demais municípios atendidos pelo bilhete único intermunicipal. O benefício é operacionalizado por meio do cartão da RioCard+, vinculado ao CPF do usuário, e permite a integração tarifária entre modais intermunicipais dentro das regras estabelecidas pelo Estado. Atualmente, o sistema possibilita ao passageiro realizar até 2 integrações por dia, uma de ida e outra de volta, utilizando até 2 meios de transporte no período máximo de 3 horas entre os embarques, desde que uma das viagens seja realizada em transporte intermunicipal. O desconto concedido corresponde à diferença entre o teto tarifário definido pelo Estado e a soma das tarifas utilizadas na integração. Embora a inclusão de Petrópolis na legislação já tenha sido aprovada, o benefício ainda não entra em vigor imediatamente. O governo explicou que vai ser necessário concluir uma etapa de adequações operacionais junto às empresas de transporte e a RioCard+, antes da implementação. Somente após esse processo vão ser divulgadas a data de início da operação, as linhas contempladas e eventuais orientações para os usuários. E agora mudando de assunto e indo para um assunto que eu inclusive comentei lá no story do nosso Instagram, @TV Correio da Manhã, aconselho vocês seguirem. O 26º Batalhão de Polícia Militar apresentou os resultados da produção policial referentes ao mês de junho aqui no município de Petrópolis, onde o efetivo fica lotado. No período, a corporação conquistou resultados expressivos no combate à criminalidade, com destaque para 80 prisões e mais de 20 quilos de entorpecentes apreendidos. O 26º Batalhão de Polícia Militar, que atua no município de Petrópolis, encerrou o mês de junho com resultados positivos no combate à criminalidade. No período entre o dia 1º e o dia 30 do mês, os agentes atenderam 119 ocorrências que resultaram na prisão de 80 pessoas na cidade. Outro dado relevante registrado no boletim de ações é o grande número de apreensões. Durante o mês, os policiais apreenderam R$ 6.327 provenientes de atividades criminosas, 8 armas e simulacros, além de 25,5 kg de entorpecentes, sendo 14 kg de cocaína, 9 kg de maconha e 2,5 kg de crack. Os indicadores de criminalidade também apresentaram resultados positivos na comparação com junho do ano passado. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, houve redução de 68% nos furtos de celulares, 50% de redução na letalidade violenta, 33% de redução nos roubos de veículos e 14% de redução nos furtos totais. Além das reduções, a estatística de roubo de cargas permaneceu zerada na cidade imperial. De acordo com a Polícia Militar, os agentes seguem trabalhando para servir e proteger, atuando com estratégia e compromisso para proporcionar mais segurança à população petropolitana. E ainda nesse assunto de segurança, a violência contra a mulher continua fazendo milhares de vítimas no estado do Rio de Janeiro e cada vez mais acontece também no ambiente digital. O dossiê Mulher 2026, divulgado pelo Instituto de Segurança Pública, revela um aumento expressivo dos crimes virtuais e traz um alerta sobre o avanço da misoginia nas redes sociais. Aqui em Petrópolis, também em Três Rios e Paraíba do Sul, os indicadores de violência contra a mulher seguem chamando atenção. Confira. Em 2025, mais de 159 mil meninas e mulheres sofreram algum tipo de violência no estado do Rio. Esse número significa uma média de 18 vítimas por hora. A violência psicológica continua sendo a mais recorrente. Já os crimes de violência psicológica e moral praticados pela internet cresceram mais de 1.300% em 10 anos, passando de 239 vítimas em 2015 para quase 6 mil no ano passado. A violência acompanha as transformações da sociedade e agora também chegou ao ambiente virtual.
Hoje, além das agressões físicas, ameaças, perseguições e humilhações pelas redes sociais fazem parte da realidade de milhares de mulheres. Pela primeira vez, o Dossiê Mulher traz um estudo sobre a disseminação de discursos de ódio contra mulheres nas redes sociais. A análise aponta o fortalecimento do movimento conhecido como Red Pill e mostra como grupos misóginos utilizam as plataformas digitais para atacar mulheres e ampliar diferentes formas de violência de gênero. Em casos de violência virtual, a principal orientação é não apagar as provas. A vítima deve guardar prints, mensagens, links e qualquer outro registro que possa auxiliar na investigação. Em seguida, é fundamental registrar um boletim de ocorrência, procurar orientação jurídica e, quando houver risco e integridade da mulher, solicitar medidas protetivas. Os casos mais graves também preocupam. Em 2025, o estado do Rio registrou 105 vítimas de feminicídio. Em mais de 80% dos casos, os crimes aconteceram dentro de casa e, na maioria das ocorrências, os autores eram companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Mais de 70% dessas mulheres já haviam sofrido violência anteriormente, mas não procuraram as autoridades. Segundo a advogada, ao chegar à delegacia, a vítima deve manifestar o interesse em que o agressor responda pelos crimes cometidos, além de solicitar medidas protetivas. Cabe ressaltar que a medida protetiva ela não é caracterizada como crime, ela é apenas uma medida protetiva. E os crimes são os crimes que são cometidos como? Quem calunia vai responder dentro do Código Penal como calúnia. Quem comete uma lesão corporal vai responder dentro do Código Penal como uma lesão corporal. A violência sexual também permanece em alta. No ano passado, 8.681 meninas e mulheres foram vítimas desse tipo de crime no estado. Quase metade das vítimas de estupro de vulnerável tinha até 11 anos de idade. E, em mais de metade dos casos, o autor era uma pessoa conhecida da vítima. Enquanto isso, Petrópolis ainda aguarda a instalação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Em Petrópolis, nós temos uma certa dificuldade com esse problema, porque nós não temos aqui uma delegacia especializada em crimes digitais. Então, a gente tem que pedir recursos em outras delegacias fora de Petrópolis. Isso dificulta muito e é muito mais demorado para a gente conseguir chegar nesses crimes. Os dados do Instituto de Segurança Pública também acendem um alerta na região. Na área do 26º Batalhão, que abrange Petrópolis, foram registradas 5 tentativas de feminicídio em todo o ano passado. Já nos 5 primeiros meses desse ano, são 4 casos. Na área do 38º Batalhão, responsável por Três Rios e Paraíba do Sul, o cenário é ainda mais preocupante. Em todo o ano de 2025, foram 3 tentativas. Até maio desse ano, o número já dobrou e chegou a 6 registros. A maior lei aí é a Maria da Penha, né? Eu acho que ela vigora e bem, mas eu acho que ainda deixa muito a desejar, né? Porque muitas das vezes as mulheres vão na delegacia, faz o boletim de ocorrência, aí tem aquele coisa da distância, né, que tem que ficar, o cara não respeita, aí quando vai ver, a pessoa já morreu, o cara matou a mulher e... Os números mostram que a violência contra a mulher continua se reinventando, dentro e fora do ambiente digital, e reforçam a importância da denúncia, do acolhimento às vítimas e do fortalecimento das políticas públicas de prevenção e combate a esses crimes. E para finalizar a parte de notícias do nosso programa de hoje, só um aviso rápido: a ponte do Castelo, lá em Itaipava, foi interditada na manhã desta segunda-feira para a realização de uma manutenção preventiva no local. A medida teve o objetivo de garantir mais segurança a um trajeto usado como rota alternativa enquanto estão sendo realizadas as obras que acontecem na ponte justamente do Arranha-Céu. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes indicou que os motoristas utilizassem as entradas de Pedro do Rio, Estrada do Catubira ou Bom Sucesso, justamente para acessar a Estrada União Indústria pela BR-040. É claro, a via já foi liberada, mas só um aviso porque, caso você tenha percebido um pouco de trânsito, não tenha conseguido acessar a localidade, foi justamente por isso. A via estava justamente interditada nesse período da manhã. Nesse momento já está liberado,
mas a gente sabe, é uma estrutura um pouco vulnerável justamente a esse desgaste. Então, caso aconteça mais uma vez, já sabe essas vias alternativas, lá da Catuvira, Pedro do Rio e também ali a entrada de Pedro do Rio. Então já fica aqui o aviso para vocês. E com essas informações, gente, nós encerramos o nosso primeiro bloco. Vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta e vamos agora para a nossa previsão do tempo.
Começamos agora mais uma previsão do tempo. E olha, eu já adianto aqui que só temos previsão de chuva para algumas cidades da região serrana. No centro-sul do estado já não temos. E começando por Nova Friburgo, onde a terça-feira será com muitas nuvens o dia todo, mas com aberturas de sol. Os termômetros vão variar entre mínima de 11 e máxima de 21 graus. Em Teresópolis, já temos chuva para amanhã. A terça-feira será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A noite será com pancadas de chuva e as temperaturas vão variar entre mínima de 12 e máxima de 22 graus. Aqui em Petrópolis, o dia vai seguir essa mesma tendência, mas com previsão para a chuva começar antes do que em Teresópolis. A terça-feira será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Haverá pancadas de chuva que começam à tarde e seguem até a noite. E nesse caso, os termômetros vão variar entre mínima de 12 e máxima de 22 graus. E agora, mudando de região, no centro-sul do estado, como eu adiantei, não temos chuva para o dia de amanhã. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens. À noite, o céu já fica bem nublado, com muitas nuvens. E os termômetros podem variar entre mínima de 14 e máxima de 25 graus. E para finalizar, em 3 dias a previsão indica uma terça-feira com muitas nuvens o dia todo e com aberturas de sol. As temperaturas vão variar entre mínima de 15 e máxima de 26 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! Muito obrigado pelas informações, Evelyn. E olha só, gente, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o CBMERG, completou na última semana 170 anos de dedicação e proteção da população fluminense. Para marcar a data, a corporação preparou uma programação especial que reuniu tradição, reconhecimento, demonstrações operacionais e investimentos voltados ao fortalecimento dos serviços prestados à sociedade. Nós temos um grande compromisso com o legado deixado pelos nossos veteranos, por aqueles que nos antecederam, por aqueles que deram aqui o seu suor, às vezes o seu sangue. Na última quinta-feira, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro completou 170 anos de atuação no Estado fluminense. A cerimônia de comemoração, realizada no quartel central do CBMERG, na capital do estado, destacou a atuação e o legado da corporação. Queremos honrar o passado, queremos honrar homens e mulheres que estiveram antes de nós e acreditamos que expandindo, aperfeiçoando o atendimento, estaremos então honrando. Durante a solenidade, foi apresentado o reforço da frota operacional do CBMERG, com a entrega de 31 novas viaturas adquiridas com recursos da taxa de incêndio. São 18 veículos do tipo Auto Rápido e 13 unidades multimissão, que ampliam a capacidade de resposta das equipes em ocorrências de emergência em todo o estado. A vibração, a alegria na nossa alma em saber que seguiremos em frente, socorrendo as pessoas, atendendo a população do nosso estado. O governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto, esteve presente na solenidade principal e prestou homenagem aos bombeiros militares. É um dia que comemoramos o aniversário da corporação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Durante o discurso na cerimônia, Couto comunicou ainda, em homenagem à data, que foi publicado o decreto que estabelece um comitê com o objetivo de salvar vidas. Um decreto que busca aí ver e evitar as catástrofes climáticas que poderão advir, espero que não, pelo nominado El Niño. O evento de celebração contou também com o Espadim Marechal Souza Aguiar para os cadetes do primeiro ano do curso de formação de oficiais, a entrega da medalha Mérito Avante Bombeiro para personalidades civis e militares que contribuíram para o fortalecimento da instituição por meio de parcerias e serviços relevantes prestados. E ainda houve a demonstração técnico-profissional com simulações de algumas das principais missões desempenhadas diariamente pelos bombeiros militares. E agora, na parte da educação, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, registrou mais de 5 milhões de inscritos para a edição de 2026. O número divulgado pelo Ministério da Educação
representa um crescimento de mais de 5% em relação ao ano passado e reforça a importância do exame como principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. O balanço preliminar divulgado pelo Ministério da Educação aponta 5.055.818 inscrições confirmadas para o Enem 2026, após o encerramento dos prazos para pagamento da taxa de inscrição e para a apresentação de recursos. O total representa um aumento de 5,08% em relação à edição de 2025, quando o exame registrou 4.811.338 participantes. O recorde histórico de inscritos continua sendo da edição de 2014, que teve 8.722.290 candidatos. Nesse ano, as provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em todos os estados e no Distrito Federal. Entre as novidades desta edição está a inscrição automática dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, adotada pela primeira vez pelo Ministério da Educação. Outra medida é o incentivo financeiro de R$ 200 para os beneficiários do programa Pé de Meia que participarem dos 2 dias de prova. O valor será pago em parcela única como incentivo à conclusão do ensino médio. O INEP também ampliou a rede de municípios que vão receber as provas, com a inclusão de 95 novas cidades. A expectativa é alcançar cerca de 10.000 escolas de aplicação e fazer com que aproximadamente 80% dos concluintes do ensino médio da rede pública realizem o exame na própria escola onde estudam, reduzindo a necessidade de deslocamentos. Vale destacar que o Enem avalia o desempenho dos estudantes ao final da educação básica e é utilizado como forma de acesso ao ensino superior por meio de programas como SISU, ProUni e FIES. As notas também são aceitas por instituições de ensino públicas e privadas e podem ser utilizadas em processos seletivos de universidades portuguesas conveniadas ao INEP. Desde a edição de 2025, o Enem também voltou a certificar a conclusão do ensino médio para candidatos com 18 anos ou mais, que alcancem a pontuação mínima exigida em cada área do conhecimento e também na redação. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o nosso jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui com Luciano Moreira, que veio conversar um pouco com a gente sobre o Maio Amarelo e também o trânsito petropolitano. Tudo bem, Luciano? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Hugo. Obrigado pelo convite. Como sempre, é um prazer enorme estar aqui contigo. Estamos aí à tua disposição. Um prazer também te receber aqui no programa. E é claro, você já viu outras vezes, mas alguém pode não ter acompanhado. Então, vou pedir para a gente começar para que você se apresente para o nosso público. Bom, meu nome é Luciano Moreira, eu sou o atual diretor-presidente da CPTrans, engenheiro de tráfego, trabalho já há mais de décadas nesse meio e estou aí, nesse momento, como esse responsável, autoridade de trânsito do município, para tratar tanto do trânsito quanto do transporte. Perfeito, Luciano. Hoje a gente veio conversar com o destaque principal, é claro, para o mês de maio, para o Maio Amarelo, que é a campanha nacional que está sendo realizada, é claro, durante esse mês. Queria que você explicasse um pouquinho para mim, para o nosso público, o que é essa campanha do Maio Amarelo. Essa campanha ela nasceu, Hugo, justamente para que em um determinado mês do ano, e foi uma das primeiras vezes em que um mês ganhava uma cor, as pessoas pudessem sentir o peso de, por várias instituições diferentes, a importância de se olhar com atenção para o trânsito. Então, o que a gente espera durante o mês de maio é que essas ações de comunicação, como é tão relevante, por exemplo, a presença aqui no teu programa da mídia, também fazer parte disso, e que a gente consiga convencer as pessoas a se comportar de maneira mais adequada. Eu acho que ninguém vai negar em dizer que, quando eu digo que a gente vive tempos estranhos, comportamentos estranhos. Na grande maioria das vezes, os acidentes eles podem ser evitados. E se a gente consegue evitar que as pessoas, por algum momento, não surtem segurando o volante, segurando o guidão de uma moto, não invadindo um espaço que não é para eles, se a gente conseguir manter esse ordenamento urbano, eu tenho certeza que a gente evita esses acidentes. E a gente pode destacar, inclusive, um dos pontos principais do trânsito é que você não dirige apenas para si. Você está no meio, você está num ecossistema do trânsito, então você precisa entender o seu contexto, entender a velocidade, entender o local que você está, para justamente poder viver e dirigir com uma segurança que não afeta apenas você, mas as pessoas que estão no seu carro, que podem estar no seu carro, e também todas essas pessoas da rodovia. Exatamente, Hugo. É sobre isso que a gente fala. Quando a gente olha para o Maio Amarelo, a gente fala então dessa campanha, nascida já
desde 2015 aqui no Brasil, capitaneada não só pelo governo federal, mas pelo Observatório Nacional de Trânsito, e que todos os municípios, o governo estadual, todas as instituições que de alguma maneira estão ligadas com o trânsito acabam direcionando seus esforços de comunicação para a redução de acidente, né? Hoje a gente fala até sinistro, não acidente, para não dar essa ideia de que ele poderia ser evitado ou de alguma maneira ele poderia não ser evitado, né? Então o sinistro já tira essa ideia de inevitabilidade do acidente. Perfeito, Luciano. E eu queria justamente que você falasse um pouco sobre essas ações. O que a gente tem planejado para esse mês de maio aqui no município de Petrópolis? Esse ano, Hugo, a gente decidiu fazer uma abordagem um pouco mais personalista, né? Um pouco mais pessoal. Então a gente convidou uma série de pessoas para estarem colocando seus depoimentos, mostrando a sua história, o trabalho que eles fazem em podcast, para que a gente possa, no formato de podcast, para que a gente possa estar divulgando nas redes sociais. Esse é um assunto diferente esse ano, mas a gente também costuma intensificar os nossos esforços em duas frentes. A da presença da CPTrans nas escolas, então a gente vai diretamente falar com as crianças, levando a minicidade do trânsito. Esse ano a gente teve a presença da carreta da PRF ali na frente da Câmara Municipal, na Praça da Águia, já trazendo um cinema com a minicidade do trânsito. Então houve todo um esforço já focado especificamente nesse público, mas além disso, a gente também sempre oferece a CPTrans o serviço de ir na empresa da pessoa, né, no trabalho em que ela está, para fazer uma rápida palestra, para conscientizar as pessoas a dirigir da forma mais segura possível. Então a gente segue essas duas frentes, né? Eu acredito que, falando sobre a questão do personalismo na comunicação, é fundamental que as pessoas prestem mais atenção na história de alguém que tem ali um nome, um sobrenome, uma história de vida, do que aquela campanha mais genérica, né? Aquela coisa que você não sabe quem é que está falando com você. Então, imagino eu que os resultados serão positivos, como sempre. Perfeito, e até um ponto interessante da gente destacar dessas duas frentes da comunicação, falando tanto nas pessoas que são os motoristas diretamente, no caso das empresas, são aquelas pessoas que vão realmente estar no trânsito e tem o sentido da conscientização direta, tem essa comunicação direta, mas o outro ponto, que é justamente o trabalho feito nas escolas, ele é interessante porque ele funciona de diferentes maneiras, não apenas criando uma sociedade consciente para o futuro. Os futuros motoristas já vão ter conhecimentos que muitas pessoas não têm, mas também o valor de uma informação trazida pelo filho para o pai é completamente diferente, Com não é mesmo? certeza, com certeza. Na carreta da PRF tinha assim, uma multinha que era multa que a criança dá, né? Aí ela ia lá, marcava um xizinho, meu pai foi pego dirigindo com o celular. Minha mãe não usa cinto de segurança, meu tio estava sem capacete, aí entregava multa, né? Eu imagino que as crianças que acabam multando os familiares ali, de fato, os impactem de outra maneira, né? Espero eu que sempre de maneira leve, de maneira tranquila, mas ainda assim é muito forte, né? Sem dúvida nenhuma, é um tópico muito forte, mostra uma preocupação diferente, né? Uma situação, uma relação completamente diferente, que não é apenas aquela informação bruta. É aquele tópico que você vê de um lado mais emocional, você enxerga de uma maneira diferente, justamente porque é aquela pessoa que você se importa tanto e se importa tanto com você, passando esse comunicado, e muitas das vezes, como você falou com a multa, aquela situação que chega no tom de uma brincadeira. É claro, uma brincadeira que é realizada entre os filhos com os pais, mas que o pai, a mãe, ele consegue colocar a mão na consciência de um jeito diferente, consegue tirar um momentinho para prestar atenção melhor naquilo. Exatamente. E a gente tem histórias muito importantes aqui na cidade, como por exemplo do Zé lá da Fundação Luiza, que mostra o impacto que o acidente causou na vida dele, aquilo que ele transformou como missão de vida, por exemplo. A gente vai olhando essas histórias, vê o posicionamento das crianças e vê também o posicionamento de quem a gente gostaria que estivesse aqui e não está mais, né? Então isso mexe muito com a gente e espero que também mexa com muitos para que a gente veja esse resultado aparecendo, né? É verdade, realmente é um tópico que mexe com muito, envolve muitas coisas, envolve muito o nosso emocional, então realmente é algo que a gente precisa olhar com mais atenção. E justamente durante essa campanha vão ter esses relatos, essas histórias, esses nomes e sobrenomes, como você mesmo disse, trazendo relatos, trazendo histórias, trazendo vivências sobre essas situações que envolvem o trânsito. E eu queria saber justamente como que as pessoas podem saber que essas ações vão acontecer, que essas contações de histórias, vamos dizer assim, vão acontecer, para poderem acompanhar. Olha, segue lá a página da CPTrans, segue a página da CPTrans, da Prefeitura, segue aqui também. Eu tenho certeza que quando a pessoa está atenta a essas ações de comunicação, ela acaba esbarrando nesses veículos, sem dúvida, encontrando esses materiais produzidos durante o mês de maio, como você mesmo está propondo aqui para a gente. Eu acho que isso é fundamental.
Isso mesmo, Luciano. E só para a gente poder finalizar esse tópico do Maio Amarelo, queria que você falasse agora, como um responsável do trânsito aqui de Petrópolis, né, vamos dizer assim, como que você enxerga a importância dessa campanha para toda a nossa sociedade petropolitana? Bom, o que a gente faz no mês de maio é tentar fazer com que as pessoas percebam a importância das pequenas ações. Então, assim, é o detalhe, é o cinto de segurança do banco traseiro, é o carinho que a pessoa tem que ter em relação ao tratamento com o filho na hora que ele está conduzindo, usar a cadeirinha, não usar o celular, prestar atenção que é só uma distração pequenininha que vai gerar um acidente que depois não tem volta. Isso acontece com frequência. Eu acompanho muitas vezes acidentes acontecendo na rua, na hora, e toda vez que a gente vê um acidente acontecendo é por uma distração, uma bobeira. Ninguém acorda querendo errar, ninguém acorda achando que não vai acontecer consigo mesmo, mas, de fato, o que a gente espera nessa campanha é tratar do pequeno, porque esse pequeno te ouve, Hugo. Esse pequeno, ele te dá atenção e está disposto a acordar amanhã sendo um ser humano um pouco melhor, sendo uma pessoa que está mais atenta a esses aspectos. Agora, tem o outro lado. E o outro lado é um pouco mais pesado, é o poder de fiscalização da CPTrans, é quando a gente precisa exercer algum tipo de autoridade para dizer para o indivíduo que ele tem que respeitar a sociedade, na medida em que o trânsito é um acordo tácito, né? Você sabe que tem que andar na calçada, independente das circunstâncias. Você sabe que tem que respeitar o semáforo, independente de ter carteira de trânsito. Então, ter a CNH ou não. Então, nesses momentos, a gente exerce a nossa autoridade de fiscalização. É necessário que a gente vá pelo amor ou pela dor, não é mesmo? E, infelizmente, cara, infelizmente mesmo, a gente acaba tendo que fazer isso muito mais vezes do que a gente gostaria. A gente tem problema do indivíduo que não anda com capacete, que não usa cinto, que está no celular, o cara que para o carro no proibido achando que ele pode parar só 5 minutinhos, mas ele atrapalha o ônibus, ele acaba fazendo uma pessoa ter que andar para fora da calçada, ele atrapalha a vida da pessoa que está ali com um carrinho de bebê, talvez um cadeirante, e esse indivíduo, ele não vai ser impactado pela campanha. Essa é a realidade. Ele precisa ganhar vergonha na cara. Ele precisa entender que se o pai dele não deu limite para ele, vai ter que levar uma multa para ter limite na hora que perder o carro. Esse é a parte que mais me dói no trabalho, para ser muito franco. Porque você olha para um acidente e vê que ele poderia ter sido evitado. Se o indivíduo tivesse tido um comportamento um pouquinho mais condizente com alguém que é capaz de viver em sociedade, eu certamente teria muito menos trabalho e conseguiria gastar essa energia que eu gasto nesse tipo de firula em ações importantes de infraestrutura de transporte, infraestrutura de trânsito, que é o que a gente quer de fato ver acontecer, né? Que a vida dos outros melhore e não que eu fique ali tomando conta de barmanjo, né? Sem dúvida nenhuma. Desculpa a franqueza. Não, mas é verdade, é uma situação muito complicada. Às vezes a gente tem que falar assim. É verdade. É um tópico muito complicado que é muito enraizado e que, infelizmente, é muito enraizado. É um comportamento tosco Você e vira muitas pra ele e fala vezes assim, gera cara, situações horríveis. tá aqui a história desse cara aqui, ele perdeu a família, ele perdeu a esposa, ele perdeu a filha, cara, ele tá querendo te impactar, ele quer que você se comporte melhor, o cara me xinga de tudo que é nome, ele não entende, ele não ouve, e esse cara aí, não tem jeito, ele precisa ser, de alguma maneira, coagido, né? E a pior parte do trabalho, sem dúvida, é ter que lidar com esse tipo de indivíduo, que ainda vai sair me xingando minha mãe, mas tá tudo certo, faz parte da descrição do trabalho, tá tudo em paz. É isso, Luciano, realmente é um tópico muito complicado, mas no meio dessa questão, você trouxe um outro ponto que é muito importante a gente destacar, que não é tão relacionado ao Maio Amarelo, mas também, é claro, está sendo realizado durante o mês de maio aqui na cidade, que são tópicos relacionados à infraestrutura da cidade, à infraestrutura do trânsito na cidade. A gente estava até conversando um pouquinho off que os resultados têm sido impressionantes, falando especificamente da rotatória do Carangola. Exatamente, Hugo. Obrigado pela oportunidade de falar disso, porque é um projeto que virou quase uma lenda urbana, né? Muita gente falava sobre isso, e é importante as pessoas entenderem que no poder público, principalmente quando a gente vive momentos como o atual, que é um momento que você não tem recurso financeiro disponível para fazer tudo o que você quer, você tem que ser muito criativo para conseguir fazer essas coisas acontecerem. Mas essa criatividade, ela existe, tem muitos servidores muito bem intencionados, e a gente espera que, né, o trabalho dessa equipe vá conseguindo fazer essas entregas. Especificamente no caso da rotatória, até eu que sou um eterno otimista, não esperava um resultado tão significativo, tão rápido. A gente está aí com a primeira semana de operações, os primeiros dias são sempre muito difíceis, mas quando você vê melhores substanciais ainda na primeira semana, é a certeza de que o projeto de fato funcionou. Aquele projeto ali acontece numa via de jurisdição federal, entretanto, a ação de manutenção da União Indústria, ela está judicializada. E como a gente já tinha lá atrás esse projeto para a rotatória do Carangola, a Prefeitura se responsabilizou em executá-lo.
Mas não é só isso não, a gente tem projetos para a entrada de Nogueira, para o Trevo de Bom Sucesso, para a rotatória do Buriti, que é importante para evitar o trânsito que a gente tem ali no Trevo de Bom Sucesso, e em vários outros locais, inclusive até chegando lá em Pedro do Rio, em vários outros pontos. E quando a gente olha para tudo que a gente tem a capacidade de entregar, de cobrar, de fazer acontecer junto a outras instituições, inclusive, muito nos alegra, né? Especialmente quando a primeira tem esse resultado. Sem dúvida nenhuma. E vale destacar que ali, o ponto do Carangola, ele gera um gargalo muito grande no trânsito de toda uma região. O Retiro é um lugar, vinha sendo, na realidade, um lugar péssimo de se passar em determinados momentos, justamente por conta desse trânsito. A vinda para o Retiro também, toda a região ali ficava muito complicada de se transitar. E agora, pelo menos nesse primeiro momento, os resultados têm sido muito positivos e só tendem a melhorar conforme as pessoas entendam melhor ainda o funcionamento da rotatória, que é muito novo aqui na cidade, né? A gente não tem rotatórias em diversos pontos do município. Exatamente. Então, assim, é algo diferente, é algo que eu espero que vire referência de fato, especialmente quando você traz referências lá do HCM, referências de técnicas muito específicas, muito modernas, que permitem desenhar rotatórias com aquele formato. E é lógico, hoje o que a gente está fazendo não é a conclusão da rotatória. Importante perceber que a gente já está vendo que existem resultados positivos sendo colhidos, enquanto a gente ainda está numa fase de urbanismo tático. O que isso significa? Que eu vou lá pessoalmente, a gente, junto com a equipe, coloca os balizadores, coloca gradis, coloca cones, cria aquela área de proteção para que o movimento comece a acontecer, sinaliza a rotatória, e a partir do momento em que essa sinalização está implantada, Hugo, aí sim a gente vê o resultado que ela tem, verifica se é necessário simular algum tipo de alteração, como por exemplo o ponto de um ônibus que está lá para frente hoje, sentido Itaipava, talvez vale a pena recuar um pouquinho para antes da descida da volta do Curuba, talvez a questão da volta do Curuba estar interditada no primeiro dia atrapalhou, porque são muitas mudanças em simultâneo, e aí o pessoal fica confuso, como você mesmo disse, não existem muitas rotatórias, então a pessoa não sabe como agir, e ainda por cima, com uma interdição, são duas mudanças drásticas num curto espaço de tempo. O sistema cognitivo do indivíduo que está sempre fazendo o mesmo caminho não suporta. Ele trava, e nisso que ele trava, a gente não consegue avaliar se a mudança está sendo positiva ou não. Então são situações que a gente vai alterando, nesse grande urbanismo tático ali, fase tática mesmo, botar a mão na massa. A partir do momento que a gente entende como ele deve ficar, aí sim a gente entra na nova fase, que é uma fase de execução de fato, onde a gente vai lá, levanta as áreas da rotatória de maneira adequada para que possa passar veículo por cima, a gente vai lá, mexe naquele muro, acerta o ponto de ônibus, dá mais sinuosidade, mais uma... tirando a aresta daquela quina do muro, tentando não ser técnico, para dar suavidade para o motorista que está vendo sentido centro, vindo de Itaipava. Então tem muita coisa ainda a ser feita. Isso só naquele projeto, a gente tem muitos ainda para fazer. Perfeito. E falando em outros projetos, e agora não necessariamente de responsabilidade da prefeitura, mas que também afetam muito o trânsito da cidade, qualquer interdição, qualquer intervenção afeta muito o trânsito do município. A gente vai lá para o distrito de Itaipava, que a gente está tendo as obras da Ponte do Arranha-Céu. Queria que você falasse um pouco de como é que está o passo a passo dessa obra e também como é que você imagina que sejam os resultados quando estiver pronta. Claro. Bom, a Ponte do Arranha-Céu ela é uma obra estruturante para a região de Itaipava, fundamental, e todo mundo entende essa dificuldade. Mas é curioso você falar assim, isso não é responsabilidade da prefeitura. Você tem toda a razão. Que bom que você consegue diferenciar a jurisdição de via, que às vezes é uma coisa que a pessoa de casa não conhece. Então me permite explicar rapidamente. A União Indústria ela é de jurisdição federal, mas quem cuida dela é o DENIT, que é um órgão vinculado à União. As ruas urbanas, as coletoras, aquelas de dentro de bairro, são da prefeitura. Então a prefeitura cuida delas. Agora, quando você fala da BR-040, você está falando de uma concessão federal feita pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a ANTT. E aí a Elovias foi a vencedora dessa concessão e ela tem essa responsabilidade de manutenir a BR-040. Então, repara, Ponte do Arranha-Céu está entre a União Indústria e a BR-040. Mas na medida que você interdita ela, vem o trânsito para dentro de Itaipava, e aí quem é que tem a responsabilidade de resolvê-lo? A prefeitura. Então, ainda que nós tenhamos muitas jurisdições, como eu acabei de explicar, lidando com o sistema viário, o resultado do sistema viário é um só.
quando você engargala lá no Carangola, ninguém vai xingar o DENIT, vamos ser franco. Sim, é verdade. O cara tem outro nome na cabeça, é quem está mais perto dele. Então, como diria aí Nassim Taleb, né, o cara que trabalha na prefeitura, ele arrisca a própria pele, porque ele conhece quem passa ali, né? Do DENIT, se você perguntar quem é, ninguém conhece. Mas é o Maior, por exemplo, o nosso delegado regional, o Maior, é um cara maravilhoso, mas ninguém conhece o Maior aqui em Petrópolis diretamente. Ele vai me conhecer, ele vai conhecer o prefeito, ele vai conhecer o agente de trânsito que ele vê todos os dias. Mas, muito sinceramente, ele não vai passar muito disso. Então, acaba que as responsabilidades, quando chega na hora do vamos ver, se misturam. Ainda que a jurisdição não nos permita atuar plenamente, como eu te falei, a situação está judicializada, a gente acaba tendo projetos implantados, a gente se conhece, a gente conversa bastante com esses outros órgãos, então a coisa se mistura. A própria ponte do Arranha-Céu, ela é um pedido muito antigo do prefeito Ingo Ramos. Esse pedido ele foi feito ainda antes de chegar a Elovia. Então ele já estava lá atrás, em 21, pedindo a própria NTT para fazer o projeto do Diamante, que é um projeto que vem lá do arquitetozinho, apresentado na época ao presidente da CPTrans, eu fui diretor dele, era o Maurinho Branco, saudoso Maurinho Branco, tenho muita saudade dele, certamente gostaria de ver essas ações em Itaipava. E, por fim, esses projetos entraram dentro de uma concessão federal. Então, veja, ele nasceu na mão de um arquiteto em Petrópolis, com um presidente que era do órgão municipal, indo para uma concessão, Todos os tudo órgãos são misturado. interligados, não Exatamente, tem como. exatamente. Então, assim, já havia, inclusive, a necessidade. Lembro muitas vezes do prefeito falando assim: olha, para sair a ponte do Arranha-Céu, queria também que saísse a lá da Gante Moço, para a gente ter ali aquele binário de Itaipava, que é um outro projeto que a gente tem trabalhado aí a muitas mãos, junto com o Maurício, lá da Secretaria de Obras, toda a equipe dele, equipe maravilhosa. Então, assim, não tem como separar. O importante é que quem está aqui, a gente tem que fazer o melhor possível para saber servir direito, para tentar fazer os projetos avançarem. Desculpa, talvez tenha entendido. Não, sem problema algum. É bom a gente entender também, é bom explicar para o nosso público justamente que, é claro, são diversas responsabilidades, são diversos órgãos envolvidos, mas no final das contas todos querem um objetivo só, que é um bom funcionamento do trânsito. Então a gente pode destacar que a gente tem uma série de intervenções acontecendo na cidade, muita coisa está mudando, muita coisa tende a mudar com o passar do tempo e precisa dessa compreensão da nossa população, dos nossos motoristas, para, num primeiro momento de mudança, se adaptar a essa mudança. Sim. E também para passar esse feedback para a CPTrans que a resposta da população, a fala da população é muito importante, tanto no caso do Arranha-Céu, tanto no caso ali da rotatória do Carangola. Sim. E no trânsito inteiro. É muito importante que a população se comunique com a CPTrans, não é mesmo? Exatamente, com certeza. Então, assim, é importante mesmo que você vá lá, entre em contato com a gente, dê a sua opinião, lógico, entendendo que a gente acordou ali, está ali trabalhando, se esforçando para acertar, não para errar. É fundamental perceber isso. Então, assim, chega com uma sugestão, assim, a gente está ali para ouvir, não tem ninguém ali que seja arrogante intelectualmente, pelo contrário, muitas sugestões nascem da ideia de quem está ali pertinho, e aí a gente tecnicamente vai melhorando aquilo e acaba surgindo um projeto maravilhoso, né? Por exemplo, essa própria questão da União Indústria, ela nasceu de uma ação judicial, Hugo, que está lá iniciada em 1995. Olha só o início daquilo. Eu vejo, por exemplo, o Ministério Público Federal se esforçar enormemente para conseguir garantir todo um trabalho ao longo da União Indústria. Muitas das ações que a gente faz de mobilidade têm a ver com o IPHAN, INEPAC, Ministério Público Estadual, essa possibilidade do indivíduo se comunicar com a gente, mas também se comunicar com os órgãos de controle, para que os órgãos de controle consigam, de certa maneira, filtrar a prioridade que a gente dá para cada demanda. Porque, afinal de contas, a prefeitura, especialmente numa situação de sem recurso financeiro, tem na sua maior dificuldade estabelecer o que eu vou fazer primeiro. Porque ideias, projetos, ações, a gente tem uma infinidade. Agora, qual é aquele que eu pego hoje para ser feito? E aí o rotatório do Carangola, sem dúvida, ganha, que era um dos piores gargalos da cidade, e eu espero muito que a gente seja parte da equipe que está lá resolvendo esse problema. Perfeito, Luciano. Tem mais algum ponto que você iria destacar, tanto sobre o trabalho da CPTrans ou dessas intervenções que estão sendo realizadas na cidade? Só te agradecer de verdade, agradecer a Papai do Céu, que a gente consiga servir cada vez melhor a sociedade. Esse é o propósito. Quem está ali tem que ter essa cabeça. A gente não está ali para ser servido, a gente está ali para servir, a gente está ali para fazer disso um propósito de vida, uma missão importante, onde a gente, de alguma maneira, se sente realizado quando a gente vê projetos como esse acontecendo. Eu tenho certeza que todo mundo, você na sua função, eu na minha, tem gosto quando a gente vê algo de bom acontecendo. E é isso que a gente mais espera. Agradeço especialmente a você por falar tanto do Maio Amarelo.
É importante para mim ver gente engajada, a mídia engajada de maneira geral, para tentar reduzir esse número de acidentes. A gente às vezes para pensar algo e para fechar, reflito sobre isso aqui, deixa essa reflexão. Quando a gente tem um acidente de moto tão comum na cidade, o hospital de referência em Petrópolis é o mesmo para moto que é o mesmo para cardiologia. E os leitos de UTI são todos os mesmos. Então, se você tem na família alguém que tem um problema cardíaco, cardiovascular que seja, precisando de uma cirurgia eletiva para resolver aquilo, e um garoto hoje cai de moto em algum lugar, ele vai ocupar o leito de UTI da pessoa que estava precisando dessa cirurgia, com ela marcada. Se o garoto cair meia hora antes, ele é atendido primeiro e ocupa o leito e às vezes fica 3, 4 meses lá. E aí o garoto sai com um monte de parafuso na perna. Já viu aquilo lá? Sim. Aquilo ali é quando o cara chega ao ponto de perder o osso, tá? Aquilo ali serve para haver um distanciamento natural onde o osso volta a regenerar-se. Um negócio de maluco. O corpo humano é perfeito, o Papai do Céu sabe o que faz. Agora, quando a gente olha para isso e pensa que uma cirurgia eletiva ficou meses sem poder ser marcada, porque aquele rapaz precisou daquele leito, poxa, precisava disso? Precisava mesmo disso, né? Realmente é uma reflexão que fica na cabeça e é um comunicado para todas as pessoas, para todo mundo refletir sobre isso, para todas as pessoas que dirigem, que não dirigem e que vão dirigir, para realmente pensar sobre isso. Luciano, muito obrigado pela presença aqui no programa, foi um prazer te receber e, é claro, um prazer te falar sobre o Maio Amarelo e todas as questões sobre o trânsito da cidade. Muito obrigado. E com essas informações, gente, eu encerro a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.